E aí, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vitamina B6, a piridoxina, piridoxal, piridoxamina. A gente vai entender um pouquinho, então, o papel dessa vitamina, que assim como várias outras hidrossolúveis, tem um papel fundamental para o metabolismo energético de muitas células nossas. Então, como de costume, a nosso histórico da nossa vitamina. Então, vejam bem que não foge muito da época em que as pesquisas sobre as vitaminas começaram, não é mesmo? Em 1934, George, esse autor, foi o primeiro relato da vitamina aqui que aconteceu, tá bom? E em 38 foi onde 5 laboratórios independentes eles relataram o isolamento dessa vitamina é independente e cristalização da piridoxina. Então já se começava a falar aqui, né, desse nome, da piridoxina. Em 42 até 44 é que os estudos sobre o metabolismo microbiano, então alguns requerimentos nutricionais de bactérias que produziam ácido lático, eles levaram ao conhecimento de outras substâncias, então relacionadas com a vitamina B6, que é o piridoxal. Então fiquem muito espertos com algumas siglas aqui que a gente vai ficar falando isso a aula inteira, tá? Então piridoxal, a piridoxamina e então nesse mesmo período também que ocorreram conseguiram sintetizar tanto o piridoxal como a piridoxamina. E aí descobriu-se a partir então de 45 a 51 que eles ocorrem naturalmente em fermentações e que são tão ativas quanto a PN, tá? Que aqui a PL e a PM são tão ativas quanto a própria piridoxina para ratos, galinhas e cachorros. Então, alguns estudos em modelo animal disseram, começaram a ver a partir então de que a piridoxina era, né, essas formas aqui alternativas dela, tá? Essas outras fórmulas moleculares, elas são tão ativas quanto a forma original que foi já citada há muito tempo atrás. E aí, quando a gente fala nessa terminologia em piridoxina, estamos falando, tá? Isso é um termo genérico, então isso envolve uma série de compostos, mas que ambos têm muitas coisas em comum, sendo essa aqui a estrutura basal, se fôssemos falar da fórmula molecular, da fórmula estrutural dela, tá? Então a gente vê que basicamente a gente vai falar de piridoxal, de piridoxamina e de piridoxina, que cada um tem o seu grupo funcional aqui, o chamado de grupo R, tá bom? Que é ligado a essa estrutura basal aqui. Então, basicamente, na química dessa vitamina é isso. E os compostos, então, que a gente vai detalhar durante essa aula, né? Aqueles que a gente já citou, que é a própria piridoxina, ou piridoxal e piridoxamina, e aí elas também são colocadas com grupos fosfato. Então a gente vai ver que no metabolismo dessa vitamina é engraçado porque ela passa por uma desfosforilação, depois ganha fósforo, depois perde fósforo, depois ganha fósforo, e assim vai acontecendo no nosso organismo. A coenzima, tá? Que a gente vai chamar aqui de PLP, que isso aqui é muito importante, tá? É dos principais aqui coenzimas que a gente vai citar na nossa aula de hoje, a piridoxal 5-fosfato e também tem a piridoxamina 5-fosfato, que é chamado de PMP. Tá? Então, por exemplo, quando eles querem fazer alguns estudos, avaliar, por exemplo, o nível de vitamina B6 em alguns pacientes, né, eles avaliam a função, a própria quantificação dessa coenzima aqui da PLP. E o ácido 4-piridóxico, tá? Chamado de 4-PA, é o principal produto do catabolismo, do metabolismo da vitamina, sendo assim ele inativo e pronto para a excreção também. Então, basicamente entendendo essa terminologia, entendendo que essa vitamina, vocês verem que diferentemente de algumas outras, ela não surgiu de uma deficiência nutricional, de uma doença específica, como por exemplo, falamos do beriberi, do pelagra, mas não, ela seguiu um outro caminho, ela também foi isolada, foi sintetizada, e vocês vão ver que ela tem muitas funções no nosso organismo. Mas antes disso, a gente vai falar um pouco sobre a biodisponibilidade dela. Tá? Então, em dietas, a gente tem que as fontes animais elas tendem a ser um pouco mais biodisponíveis, 10% a mais,
e que geralmente 75% da vitamina ingerida, então, na forma dietética é absorvível. Tá bom? Nessas referências aqui, eles falam muito dessas porcentagens, quanto que é realmente aproveitado e absorvível. Existe também a forma glicosilada, né? Ela aparece muito em produtos de origem vegetal, que fornece 15% da nossa ingestão diária da vitamina no total. E também existe a forma purificada da forma glicosilada, que a gente chama de piridoxina G, tá? A forma purificada, que é 50% em seres humanos, tá? A gente sabe que existe perdas pequenas durante o armazenamento e manipulação, não existe perdas tão significativas assim, tá bom? Entretanto, existe alguma perda nos processamentos térmicos e no cozimento. Ela, então, como outras vitaminas hidrossolúveis que vocês já sabem, já imaginam que ela se perde quando a água de algum é descartada. E, além disso, ela tende a ser um pouco mais termossensível, tá bom? Sendo assim, a presença de temperaturas e o processo de cozimento faz com que existam perdas significativas nos alimentos. E aí tem um caso, uma curiosidade para vocês, que é o caso dos bebês em 1950, na década de 50, onde algumas fórmulas dos bebês que eram ofertadas para esses bebês eram tratadas com processamento térmico. E isso trouxe problemas neurológicos para esses bebês aqui por conta da falta de vitamina B6, que foi oriunda desse processamento, desse excesso de processamento térmico dessas fórmulas aqui que estavam alimentando os bebês. Então, o que a gente está dizendo não é que é uma vitamina que deveria ser consumida cru, sem o processamento térmico, mas é que nós ingerimos ela de muitas fontes. Vocês vão ver que existem muitas fontes, porém, esses bebês só tinham essa fonte aqui, eles só recebiam fórmulas. Tá? E essas fórmulas prontas eram processadas termicamente, então havia pouco não havia quantidade de vitamina B6 suficiente ali para uma boa oferta e para a manutenção do estado nutricional desses bebês. Bom, então sabendo de tudo isso, agora vamos falar um pouquinho sobre as fontes. Tá? E aqui as fontes, né, dietéticas que eu vou falar basicamente para vocês de geral. Antes de tudo, é importante a gente destacar que a vitamina B6, assim como vocês viram, como várias outras vitaminas, tanto lipossolúveis como hidrossolúveis, elas são sintetizadas, podem ser sintetizadas pelas bactérias do cólon. Entretanto, a gente sabe que algumas das vitaminas já têm esse processo muito bem estabelecido, o quanto ela vai corroborar para o estado nutricional. Por exemplo, a vitamina K, a gente sabe que as bactérias têm uma importante participação no processo de manutenção da vitamina K no organismo humano. Entretanto, quando a gente fala na vitamina hidrossolúvel, principalmente a vitamina B6, ainda é incerto dizer o quanto seria importante essa síntese bacteriana que ocorre nos colonócitos pela fermentação de alguns produtos que a gente ingere. E, obviamente, que não são todas as bactérias que são capazes de fermentar alguns produtos e produzirem, então, a vitamina B6. Tá bom? Mas já era de se esperar que essa síntese bacteriana fosse descoberta, fosse considerada. Afinal, vocês viram no histórico da vitamina que em alguns estudos, né, em modelo, estudando-se então o metabolismo bacteriano, viu-se que a vitamina B6 estava ali presente. Tá? Então vocês já imaginavam que isso poderia estar acontecendo. Então, falando agora nas fontes dietéticas, a gente tem uma fonte de origem animal, né, e fontes de origem vegetal. Antes de tudo, obviamente que a gente considera que ela está amplamente distribuída nos alimentos. Tá bom? Então a gente tem ela em carne, peixes, ovos, laticínios, fontes de origem animal que se encontram na forma de piridoxal e piridoxamina fosforilados, e na origem vegetal, que são basicamente cereais integrais e os vegetais em geral. E a gente vai ver que tem piridoxina e piridoxina glicosilada, que a gente já havia citado, tá bom? A PNG. E a gente pode ver aqui, tem uma tabelinha para vocês estarem analisando, então, o conteúdo de cada alimento. Vocês veem que existe uma quantidade, por exemplo, no arroz branco cozido. Então, apesar do processamento térmico, apesar de tudo isso, existe sim alguma quantidade de vitamina que, mesmo que sendo perdida, ela se mantém em alguns alimentos, mesmo com o processamento térmico. Tá bom? Enfim, e depois a gente vai fazer nosso exercício, né?
obviamente, quando a gente falar da ingestão dietética de referência. Falando-se quantas pessoas precisariam ingerir, então, a vitamina B6 ela tem já estabelecido a sua RDA, ela tem estabelecido aqui alguns valores de UL também, de ingestão máxima tolerável, tá bom? E basicamente, esses números chegaram-se esses números por conta da adequação, então, da enzima, da coenzima circulante, da PLP, dentro de uma determinada faixa etária, de um determinado sexo também. E aqui a gente coloca que existe risco, tá, na ingestão, é importante salientar, para gestantes, para lactação, para uso de anticoncepcionais orais, fumantes e idosos também. Então a gente vai acabar falando sobre basicamente como que é afetado o estado nutricional de vitamina B6 através dessas condições. E para adiantar aqui vocês, o anticoncepcional, por exemplo, ele afeta o metabolismo do triptofano, tá bom? Que está muito ligado com a vitamina B6. E vocês vejam que quando falta vitamina B6, produtos que são catabolizados do metabolismo do triptofano são muito semelhantes e se comportam da mesma forma quando o anticoncepcional é colocado ali também. Então, mulheres que tomam anticoncepcionais, né, podem sofrer com as consequências da falta da vitamina B6. Algo a gente ficar um pouco mais atento e redobrar o cuidado na ingestão dessa vitamina nessa população específica, tá? Bom, basicamente, então, a gente tem aqui a nossa tabela e vou deixar vocês com o exercício para a gente fazer novamente. Então, pensem agora numa gestante com a ingestão diária dela recomendada, a RDA é de 1,9 miligramas por dia, tá? E aí vocês vão pegar, escolher os alimentos, né, tarefinha de casa, e veem quanto ela precisaria consumir desses alimentos para chegar nas quantidades recomendadas. Tá legal? Bom, e aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o armazenamento, sobre o transporte. A vitamina B6 ainda não é totalmente elucidado alguns mecanismos, tá? É importante salientar isso, mas considera-se que existe a absorção dela em jejum, por difusão passiva, não saturável. Então você já fica imaginando o seguinte: poxa, se existe uma absorção importante em jejum, se fosse suplementar um paciente com vitamina B6, seria muito interessante que fosse em jejum. E as formas, né, levando-se em conta as formas não fosforiladas, então levando em conta a suplementação, por exemplo, tá bom? Como a gente já havia visto, aquela fonte sintética, por exemplo. Alguns estudos in vitro viram que depende do pH, a absorção depende do pH. Existem, então, transportadores, componentes que podem se saturar, assim como mecanismos de difusão passiva, que são componentes de transporte não saturáveis. E existe também, a gente considera que a vitamina, quando ela vem na forma fosforilada, ela é desfosforilada pela fosfatase alcalina na borda em escova, tá? E aí, depois que a vitamina é absorvida no seu organismo, ela é refosforilada pela piridoxalquinase, tá? Então, o que acontece? Quando existe uma forma fosforilada, a presença de fósforo na molécula lá, ela perde esse fósforo na hora da entrada no organismo humano. Após absorção pelos enterócitos, pelas células do intestino e entrada na circulação portal, ela é refosforilada. Isso serve como um aprisionamento metabólico. Por quê? Isso impede, acaba sendo um mecanismo de controle do corpo para a distribuição dessa vitamina nos tecidos, tá? Então ela sofre essa refosforilação. E essa eletronegatividade que fica na molécula com a presença do fósforo impede com que ela seja, né, impede a difusão da mesma. Quando ela vai, então, para a circulação porta, depois ela volta a ser convertida na forma fosforilada, tá bom? Então vocês veem que ela é desfosforilada, depois fosforilada de novo e depois desfosforilada. E a forma glicosilada da vitamina, tá? Absorvida pela beta-glicosidase. Então a gente tem aqui basicamente PNG hidrolase e a lactase fluorescina hidrolase, que também faz com que essa vitamina seja absorvida de forma
intacta, com essa forma seja absorvida de forma intacta e depois, basicamente, o fígado é onde vai acontecer todo esse metabolismo da vitamina. Então, após atingir a circulação porta, tá? A vitamina ela vai se ligar à albumina para o transporte, tá bom? Ela vai ser transportada com a albumina, então. O piridoxal e a sua respectiva enzima fosforilada que faz 75 a 80% da forma circulante dessa vitamina. Ela se mantém nessa forma aqui. E os eritrócitos são capazes de captar também essa vitamina, porém não são tão eficientes assim na distribuição dos tecidos, tá bom? Eles podem estar captando a vitamina B6, porém, na distribuição dos tecidos, isso precisa ser feito outro processo que eles não fazem. E o fígado é onde existe, então, a geração da principal forma circulante da nossa vitamina B6, que é a coenzima, a PLP, tá bom? Isso é feito através da enzima, uma enzima de conversão chamada piridoxal quinase, tá joia? E aí, a gente sabe uma coisa muito importante também, que a participação de enzimas de conversão e metabolismo que são dependentes de FAD. Então a gente vai ver que a vitamina B6 ela depende de algumas vitaminas e alguns minerais. E uma das vitaminas que ela depende é a riboflavina. Então, para que essa conversão exista, para que o metabolismo do PLP, tá bom? Principal coenzima, principal forma circulante que a utilização de vitamina B6 exista, dependemos da riboflavina, dependemos do FAD, tá bom? Da vitamina B2. E no músculo, no fígado, no plasma, nos eritrócitos, a gente tem mais ou menos 15 nanomol por grama nesses tecidos aqui, e sendo assim, o total do nosso corpo que a gente tem de vitamina B6 seria mais ou menos algo em torno de 1000 micromol por grama, tá bom? No músculo é onde está 75 a 80% do conteúdo total da vitamina. Ela é tão importante assim nesse tecido, tão importante no músculo, porque ele é coenzima para glicogênio fosforilase. A gente vai ver uma das funções da vitamina B6 está muito ligada ao metabolismo da própria glicose no organismo. E falando-se no glicogênio, na reserva de carboidratos, de glicose que a gente tem, ela é fundamental para esses processos ocorrerem, tá? E quando ela é absorvida, ela precisa ser desfosforilada novamente, tá bom? Então ela pode andar na forma desfosforilada, mas quando ela é captada a partir da circulação, quando ela está circulante e é captada por tecidos, precisa também ter um transportador que vai ser capaz de desfosforilar ela. E então, né, após sabermos mais ou menos como que ela é absorvida, como que ela é digerida, né, como que ela corre no nosso organismo, vamos falar um pouquinho sobre a avaliação do estado nutricional. Então a gente pode destacar aqui que a gente pode avaliar a vitamina B6 de forma direta, da forma indireta e através da própria ingestão dietética. Tá joia? Então existem vários métodos que podem, né, ser utilizados para isso. E aqui a gente tem nossa tabela, né, uma tabela muito legal que mostra também o estado nutricional adequado da vitamina B6. Então, quando a gente fala em avaliação direta, a gente tem aqui o piridoxal fosfato plasmático mesmo, talvez esse, né, a forma mais presente ali no plasma. A vitamina B6 plasmática total, que não envolve somente o piridoxal fosfato, mas todas essas porções de vitamina B6. Assim como o ácido 4-piridóxico urinário, que a gente falou que é uma das formas, né, que é metabolicamente inativa, que é excretada também, e da vitamina B6 urinária total, que envolve não somente o ácido 4-piridóxico, mas como toda a vitamina B6. Tá? Os métodos indiretos trata-se de avaliar as enzimas em que a vitamina B6 está diretamente ligada. Então, por isso que se chama método indireto, que você não avalia necessariamente a vitamina B6 por si, mas você acaba avaliando as enzimas que ela está relacionada, os processos fisiológicos que ela está relacionada, tá bom? Coisa que a gente vai acabar comentando aqui.
E, obviamente, que a gente tem também, através de inquéritos alimentares, de questionários, a ingestão de vitamina B6, a média semanal de ingestão, a proporção de vitamina B6 por proteínas também, visto que também ela está muito presente em proteínas. E é basicamente isso aqui, tá? Joia? Os métodos de avaliação da própria vitamina. E uma coisa importante de se destacar, diferente das outras vitaminas aqui, é a sua própria interação com outros nutrientes. Então, a vitamina B6, a piridoxina, ela tem interação. Como vocês viram, ela depende de riboflavina. A coenzima FAD, ela é necessária para a interconversão das formas bioativas da vitamina B6. E não somente a riboflavina, mas a niacina também. Então, a gente tem a presença de vitamina B3 e o zinco. Tá? Então, precisamos, para ter um bom estado nutricional e um bom funcionamento de vitamina B6 no nosso organismo, de niacina, tá bom? Zinco e riboflavina, de vitamina B3, B2 e zinco. Então, vocês veem que uma depende da outra. E, ao mesmo tempo, vários outros componentes, sejam vitaminas ou componentes não vitaminas, mas que fazem papéis importantes no organismo, precisam da vitamina B6. Por exemplo, a niacina, o folato e a carnitina, eles requerem a vitamina B6 para sua biossíntese e metabolismo. Hoje eu tô bom em errar os slides, hein, gente? Em digitar um pouquinho, faltar um erro de digitação aqui. Então, vocês vejam que existem nutrientes que precisam de vitamina B6 e a vitamina B6 precisa de outros nutrientes. Vejam que é muito difícil a gente falar, então, da deficiência de um nutriente só, de alguns efeitos da deficiência de apenas um nutriente, visto que, às vezes, um nutriente implica no metabolismo de vários outros. Então, o que a gente avalia, na verdade, né, é o estado nutricional total do indivíduo, estado nutricional geral. E uma curiosidade para vocês, o álcool, ele antagoniza o estado nutricional da vitamina B6. Por quê? Porque é através da via de produção de acetaldeído. Então, ela compete com os sítios de ligação existentes das enzimas dependentes de PLP. Quando a gente vai avaliar as enzimas em que a vitamina B6 está envolvida, enzimas que dependem da forma fosforilada dela, a gente vai ver que o álcool compete por esse sítio de absorção. Então, isso implica no metabolismo de vitamina B6. Então, por isso, né, que pacientes com alcoolismo crônico podem vir a se beneficiar de alguma suplementação de vitamina B6. Tá? Já é por conta dessa interação aqui que existe. E quais são as funções? E aqui vai mais um desafio para eu explicar para vocês as funções das vitaminas hidrossolúveis, que são muitas na verdade, mas a gente vai tentar ver aqui algumas das mais importantes que a gente pode estar citando. Então, a coenzima, tá? Ela é coenzima para diversas reações enzimáticas, como vocês já puderam imaginar, no metabolismo de aminoácidos, de unidades de monocarbono, a gente já vai falar um pouco mais disso, de lipídios, de vias de neoglicogênese e também vias relacionadas com o glicogênio, o M e a biossíntese de neurotransmissores. Tá? Então, quando falamos em aminoácidos, por que a vitamina B6 é importante para eles? Porque quase todos requerem a participação de pelo menos uma enzima que depende da PLP, tá? Do piridoxalfosfato. Então, é necessário, tá joia? É necessário. Então, quando a gente fala de aminotransferase, no metabolismo dos aminoácidos, quando eles se tornam alfa-cetoácidos, dependemos da vitamina B6 para o bom funcionamento e metabolismo dos aminoácidos. Em processo de descarboxilações importantes, dependemos também da vitamina B6. E quando falamos aqui em alguns neurotransmissores que são particularmente muito importantes, como por exemplo o ácido gama-aminobutírico, a dopamina, a noradrenalina e a própria conversão do triptofano em serotonina, dependemos também da vitamina B6. Depois a gente vai entender o que alguns estudos dizem a respeito do funcionamento do sistema nervoso central, falando agora de epilepsia, de doenças neurodegenerativas, doenças neurológicas, até mesmo de depressão e o que isso tem a ver com a própria vitamina B6. Isso é muito interessante. E também, quando a gente fala em unidades de monocarbono, tá? A gente está falando aqui das vias
de transsulfuração e geração dessas unidades aqui. Basicamente, estamos falando da síntese de purinas, de timidina, estamos falando aqui do metabolismo do DNA, tá? Das próprias bases de DNA e uma coisa importantíssima, que é a remetilação de homocisteína em metionina, tá? Vocês já ouviram falar de homocisteína, provavelmente. É um marcador importante para várias doenças relacionadas à saúde vascular e cardiovascular, assim como outros desfechos também. E a gente vai ver a relação que a vitamina B6 também tem com essas doenças em específico, visto que ela faz esse processo, tá? E além disso, né, quando a gente fala nessas unidades de monocarbono e nessas vias que ela participa, podemos falar sobre o metabolismo da creatina, do DNA, como a gente já havia dito, do RNA, de alguns lipídios e proteínas. Então, ela é importantíssima nesses processos. Entretanto, mesmo com o estado nutricional marginal, alguns estudos têm dito que essa função aqui, que ela é particularmente muito importante até para a sobrevida, ela parece não ser afetada. A gente viu, acabamos de ver, né, na vitamina passada que isso ocorre também. Quando falamos em algumas vitaminas em que fazem funções super importantes no nosso organismo, essas funções, quando existe alguma deficiência, elas são mantidas. Essa função, por isso que existe tanto debate na literatura científica a respeito de algumas doenças e a relação que elas têm com a vitamina B6, porque algumas funções são mantidas e parece que assim não é nada muito bem elucidado ainda. Em relação aos lipídios, também não é nada muito esclarecido, também não é nada muito certo. A gente sabe, né, que existem estudos que falam que ratos que têm deficiência em vitamina B6, eles apresentam perfis alterados de ácidos graxos, quando a gente fala principalmente ácido araquidônico. Aí se propõe a hipótese do papel que a vitamina B6 tem na carnitina, que faz um papel de transporte intramitocondrial importante ali dos ácidos graxos, quando fala carnitina palmitoiltransferase. Entretanto, pessoal, dessa deficiência não ocorre tão facilmente em seres humanos. São estudos que foram feitos em ratos e foram visto que os ratos possuem metabolismo diferente dos seres humanos. E é por isso, então, que o papel dela estabelecido nos lipídios talvez não seja tão bem esclarecido assim. E além de todas essas funções que a gente havia citado, funções super importantes, a gente está falando também do próprio metabolismo da glicose. Então, pessoal, quando a gente fala da coenzima para a glicogênio fosforilase, a PLP ela é necessária, tá? Não se sabe ao certo ainda, inclusive em alguns estudos em diabéticos, qual que é o papel, será, né, da própria metabolismo ali do glicogênio e também de produção de glicose através de outras fontes que não necessariamente são provenientes de carboidratos, quais são as funções da vitamina B6 nesse estado específico. E além disso, né, se considera também a biossíntese do M. A vitamina B6 se relaciona a um componente importantíssimo das nossas hemácias, que é o M. Tá? Então, a enzima delta-aminolevulinato sintase, ela depende do PLP. Então, vemos que essa forma aqui da vitamina B6, né, participa muito do metabolismo de muita coisa, de muita enzima aí. Quando está deficitária, a vitamina B6, existe o comprometimento no funcionamento dessa enzima aqui, que a gente vai chamar de ALAS, tá bom? Para não falar esse nome gigante. E isso está relacionado a um tipo de anemia, uma anemia hipocrômica, microcítica, pode ser confundida, inclusive, com a anemia ferropriva, que é a anemia por deficiência de vitamina B6, que vai ser chamada de anemia sideroblástica, tá bom? Essa anemia sideroblástica que suplementação de vitamina B6 pode ser uma forma dela de estar repondo os níveis então de vitamina B6 e o paciente reverter esse processo. Entretanto, em alguns casos existe mutação nos próprios sítios de ligações entre a PLP, tá, e a própria enzima. E daí, mesmo com a suplementação, por existir um problema na ligação dessa vitamina na enzima,
a suplementação talvez não seja tão eficiente assim. Se o indivíduo tiver com uma deficiência de vitamina B6 e essa for a causa da anemia, ele não tiver nenhum problema congênito relacionado a esse sítio de ligação, então o caso pode ser facilmente convertido. Caso contrário, se considera isso aqui, tá? E aí, a gente vai falar também na saúde e na doença, a vitamina B6. Afinal, a gente falou sobre o metabolismo da homocisteína. E a homocisteína alta é relacionada com o aumento de casos de AVC, cardiomiopatia coronariana, trombose venosa. E existem estudos que relacionam os níveis de vitamina B6 nesses pacientes com a própria incidência dessas doenças. Entretanto, alguns estudos epidemiológicos dizem que esses níveis de PLP eles são independentes dos níveis de homocisteína, dizendo e sugerindo, então, que ainda é um pouco incerto afirmar que a vitamina B6 tem um papel importante e fundamental no que diz respeito ao controle de homocisteína nesses pacientes e o controle de novos casos dessas doenças aqui. Então, isso ainda não é bem elucidado. Entretanto, isso falando na prevenção. Quando a gente fala aqui em paciente já diagnosticado com doenças vasculares, aí a vitamina B6 parece ter um papel um pouco mais importante. Então, no prognóstico das doenças vasculares em geral, existem estudos que já tem já é um pouco mais bem elucidado o papel da vitamina B6 nesses pacientes aqui, uma possível justificativa para a suplementação aqui nesses pacientes, tá bom? Mas para prevenção, quando a gente fala na prevenção dessas doenças aqui, ainda é incerto, tá bom? Se ela está realmente prevenindo, se realmente ela tem um papel contundente aqui em diminuir o risco dessas doenças. E também, quando a gente fala na vitamina B6, existe uma relação muito importante com o sistema imunológico. Ela se relaciona com vários componentes do sistema imunológico e, aparentemente, né, os idosos eles parecem ser um pouco mais sensíveis a essa falta de vitamina B6 no que diz respeito à saúde imunológica. Tá bom? Bom funcionamento, principalmente de algumas células do tecido linfóide. Tá? E também existem alguns estudos que relacionam o menor risco de câncer de pulmão, de câncer coloretal, falando agora nas neoplasias, em pessoas que têm um estado nutricional adequado de vitamina B6. E a gente viu também que tem uma função importante nos neurotransmissores. E em relação aos neurotransmissores, a gente viu o caso dos bebês que eram alimentados com fórmulas que perdia-se a biodisponibilidade da vitamina B6, fórmulas tratadas de forma exacerbada com tratamento térmico, né, com altas temperaturas, e esses bebês tiveram convulsões, e essas convulsões eram dependentes da piridoxina. Então, isso é muito importante de destacar também, tá bom? Além disso, quando a gente fala em neurotransmissores, a gente viu que a conversão de triptofano e serotonina também é importante e depende de vitamina B6, e existe alguma relação da vitamina B6 e uma maior probabilidade de sintomas depressivos em alguns pacientes, tá? Ainda é incerto dizer se ela tem uma relação com a glicogenólise, com a neoglicogênese contundente em relação ao diabetes. Existe um estudo específico que nesses pacientes, alguns produtos finais de glicação avançada que é presente em pacientes do diabetes, houve uma diminuição do acúmulo desses produtos, o que é particularmente muito importante para um paciente diabético. Então fica aí, né, sugestivo, né, será que realmente é contundente a própria suplementação de vitamina B6 nesses pacientes? Eu acredito que ainda seja incerto, que precisa de mais estudos, tá bom? Que dizem a respeito disso. Em relação às outras doenças, como por exemplo doença renal crônica, quando se diz na exacerbação da homocisteína, de controle de neuropatia periférica devido à ação dela no sistema nervoso, em artrite reumatoide, pois, falando-se no sistema imunológico, existe uma maior regulação de citocinas pró-inflamatórias com a presença da vitamina B6. Então, vocês vejam que
Por ela ter uma ação sistêmica, várias doenças aqui são pesquisadas, então, e a suplementação está sendo estudada, está sendo bem elucidada ainda em alguns casos específicos. Mas saibam vocês que ainda não é nada consenso, não é nada muito bem estabelecido, mas obviamente que não podemos deixar faltar, né, essa vitamina, afinal ela está fazendo parte de vários processos fisiológicos particularmente muito importantes. A deficiência da vitamina B6, tá, pode gerar, como a gente viu através das funções dela, mudanças dermatológicas e neurológicas. Tá? Então, quando a gente fala em mudanças dermatológicas, a gente vê que a deficiência, assim como outras vitaminas hidrossolúveis, também temos alguns sintomas parecidos, mas a gente vê estomatite, então aqui uma estomatite aftosa, por exemplo, queilose, a glossite, que a gente vê também outras deficiências de vitamina do complexo B. Isso são sinais, então, de uma possível falta dessa vitamina específica. Em relação aos sintomas neurológicos, a fraqueza, a insônia, neuropatias periféricas, e é uma relação também com o próprio sistema imunitário. A imunidade da pessoa está prejudicada, há mais casos de infecções oportunistas. E além disso, falando ainda no sistema neurológico, no cérebro, pode levar até mesmo a epilepsia ou um aumento de casos de epilepsia em pacientes propensos a essa patologia. Então, apesar dessa deficiência da vitamina B6 ser rara, afinal, ela está amplamente distribuída nos alimentos. Se uma pessoa não tem uma alimentação monótona, tem uma ingestão variada, bem orientada também, dificilmente ela vai precisar de uma suplementação. Mas algumas medicações podem interferir no metabolismo dessa vitamina aqui. A medicação antituberculínica, tá bom? A isoniazida, pacientes, então, com essa medicação podem estar vindo a ter intercorrências com o metabolismo da vitamina B6, alguns sinais de deficiência por conta da interação medicamentosa. Por isso que profissionais da área da saúde, principalmente nutricionistas, né, devem sempre nos seus recordatórios, nas suas anamneses, ver e analisar os fármacos que essa pessoa está utilizando e as possíveis interações nutriente ou interações nutriente-fármaco que podem estar presentes, que geralmente tem. E a toxicidade dessa vitamina, tá? Ela é improvável também por ser uma vitamina de complexo B. Então, aparentemente, não existe tanta toxicidade assim. Em suplementos, tá? Geralmente eles são utilizados para tratamento da homocistinúria, em pacientes com histórico ou em tratamento de doenças cardiovasculares, assim como tratamento de anemia sideroblástica, em pacientes com alcoolismo crônico, que a gente já viu o porquê, porque o próprio álcool influencia no metabolismo de acetaldeído, compete com os mesmos mecanismos, as mesmas vias ali de ligação da enzima da PLP, da coenzima. E a suplementação é contraindicada em pacientes com Parkinson, tá bom? Devido à própria exacerbação de alguns processos que não deveriam ser exacerbados aqui no Parkinson, por isso que não é indicado. Mas a suplementação é justificada em alguns casos, como a gente já havia citado. Efeitos tóxicos. Então, apesar da baixa toxicidade, doses farmacológicas, altas doses cavalares, né, da vitamina, maior que 500 miligramas, que se vocês forem comparar com a dose que precisa ser ingerida nas RDAs, é uma dose muito superior, estão associadas ao desenvolvimento de neuropatias sensoriais, que são reversíveis se for cessado, então, essa suplementação. Tá? Então precisaria de doses muito altas, muito mais altas do que o indicado, para realmente haver algum possível efeito tóxico observável. Tá? Portanto, a gente falou um pouquinho sobre a vitamina B6, sobre o metabolismo dela, a gente viu que ela atua em vários sítios endógenos e que, basicamente, muitas doenças se falam hoje, quando a gente fala em doenças cardiovasculares, doenças relacionadas com o sistema nervoso central, se fala um pouco mais da vitamina B6, a gente pode entender pelo menos um pouquinho sobre o papel dela na saúde humana. Bom, então não esqueçam de estudar, de preparar o material de vocês
e até a próxima aula.